E como eu falei, nosso estudo de domingo pela manhã vai ser baseado no Evangelho de João. Então sempre vai ser o Evangelho de João. O que vai mudar são as porções que a gente vai usar. Hoje pela manhã nós vamos usar o texto do capítulo 1, verso de 29 a 34. João, capítulo 1, versos 29 a 34. Quem já abriu? Diz assim a partir do verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é quem, meus irmãos? Ele é o Filho de Deus. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, Senhor, nós te exaltamos, porque temos esta preciosidade que é a Tua Palavra, para meditarmos nela constantemente, Senhor, e ouvimos este conselho da Tua Palavra o tempo todo: medita neste livro de dia e de noite, para que tudo te vá bem. E é isso que estamos fazendo nesta manhã, Senhor, meditando na Tua Palavra, ó Deus, fortalecendo este entendimento de que Jesus não é apenas um grande mestre, de que Jesus não é apenas um grande profeta, não, mas de que Jesus é o Teu Filho, o Filho enviado para ser o Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados. Por isso, Senhor, abre os nossos corações e nossas mentes, para que esta compreensão seja mais firmada ainda em nós, Pai, para a glória e louvor do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Eu tenho um apreço afetivo pelo Evangelho de João. O Evangelho de João foi um instrumento importante na minha conversão. Lá nos anos 80, talvez aqui alguns irmãos talvez tenham tido contato, né, com essa publicação, lá nos anos 80, uma tiragem do Evangelho de João, sob o título O Mais Importante é o Amor. Quem teve contato com esse livreto na década de 80, né? Um livreto branco, com o rosto acho que de um pai e um filho, né? E com o título O Mais Importante é o Amor. Esse livro foi publicado e distribuído nas escolas do Brasil. E um exemplar deste caiu nas minhas mãos. Na época eu tinha 15 para 16 anos, e eu me lembro que eu li esse evangelho como alguém que come um prato saboroso de comida. Eu me lembro que eu li com fome, li com avidez, né, o texto bíblico, e as palavras foram entrando, penetrando no meu coração, e foi um instrumento poderoso para que eu pudesse me converter a Cristo, né? Depois eu comecei a ir na igreja da Itatiaia. O primeiro culto que eu fui foi um culto jovem, e quem era o líder da juventude em 1986 era o bispo Weber, na época diácono Weber. E eu me lembro que entrei ali naquela igreja e a palavra entrou no meu coração, me rendi a Cristo. Isso em outubro de 1986. Então o Evangelho de João, eu tenho um apreço afetivo por ele justamente por isso, porque ele foi um instrumento poderoso, um instrumento usado por Deus para minha salvação. Mas além deste apreço pessoal e afetivo, o Evangelho de João também se destaca dos demais evangelhos
pois prioriza histórias e fatos que não são encontrados em outros evangelhos. Quem já leu os 4 evangelhos percebe logo a diferença do evangelho de João. Ele é diferente. É por isso que na classificação teológica, os 3 primeiros evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque são parecidos, as histórias são semelhantes, e João é um evangelho à parte. João priorizou outras histórias, priorizou outros fatos. Por exemplo, o milagre da transformação da água em vinho só está relatado em João. A conversa de Jesus com Nicodemos e o consequente texto bíblico, talvez um dos mais famosos que todo mundo conhece, Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso só está em João, é singular em João. A ressurreição de Lázaro, o milagre da ressurreição. Então João é um evangelho também distinto, porque prioriza outros fatos. E por escrever o seu evangelho mais tarde que os demais, por volta do fim do 1º século, e para um público também mais direcionado, os estudiosos reconhecem que João escreveu o seu evangelho mais direcionado aos judeus que se tornavam cristãos. João tem uma finalidade muito clara com o seu evangelho, E ele descreve isso, ele explicita isso, por que ele escreveu o seu evangelho. Então, quando a gente escreve um livro, ou quando a gente lê um livro, sempre todo livro ele tem um objetivo, o objetivo maior do livro. Eu já escrevi alguns livros, e se você me perguntar em cada livro que eu escrevi qual era o objetivo de cada um deles, eu vou poder te dizer, porque todo autor ele tem um objetivo maior ao escrever um livro. E João também, ao escrever o seu evangelho, ele tinha um objetivo. E de uma forma maravilhosa, ele explicitou esse objetivo, que está lá no capítulo 20, vamos dar um pulinho lá no final, capítulo 20. Então, quando você lê o evangelho de João, você tem que ter em mente isso aqui que ele escreveu, no capítulo 20, nos versos 30 e 31. Qual foi o objetivo que ele escreveu o seu evangelho? Diz aqui, capítulo 20, versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais que estão no livro, foram registrados para que creais que Jesus é o quê, meus irmãos? O Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo do Evangelho de João é claro, é explícito. Ele escreveu o seu livro baseado em sinais que Jesus fez, ele escolheu alguns sinais, e esses sinais tinham uma finalidade: comprovar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que quem cresce nisso tivesse a vida eterna. Então, tudo que você vai ler em João tem essa finalidade. Ele queria convencer os seus leitores que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então nós podemos dizer que João usou uma linha mestra para o seu evangelho. Que linha foi essa? Através dos sinais, convencer os leitores que Jesus é o Filho de Deus. Mas obviamente que além dessa linha mestre, ou mestra, podemos dizer que João usou outras linhas auxiliares também para poder firmar essa finalidade. E que linhas auxiliares João usou? Por exemplo, João usou o testemunho de pessoas afirmando que Jesus é o Cristo. João usou o testemunho do próprio Jesus, e a gente vai ver isso nas próximas mensagens, o próprio Jesus dizendo que ele era o Filho de Deus. Jesus, uma das coisas que ele mais quis fazer foi isso, mostrar que ele era o Filho de Deus. O testemunho do próprio Deus.
né? O testemunho do próprio Deus também afirmando isso. E por que é importante uma série de mensagens para demonstrarmos esta verdade que alguém pode dizer, mas pastor, essa é uma verdade tão básica da fé cristã? Alguém crê que Jesus é o Filho de Deus? Por que então uma série de mensagens para isso? A verdade de que Jesus é o Filho de Deus é uma verdade tão básica. Mas entenda, irmãos, ao longo dos séculos, e ainda hoje, eu digo aos irmãos que esta é a verdade mais contestada da fé cristã. Mais contestada. Como assim, pastor? Como que um ser humano pode ser chamado de filho de Deus? E é exatamente esse pensamento que muitas pessoas ainda não conseguem abraçar. Como que um homem pode ser chamado de filho de Deus? Porque se partirmos do princípio que todo homem é pecador, que toda a raça humana é pecadora, como que um homem pôde se tornar o Filho de Deus? E exatamente foi esse o questionamento, por exemplo, que lá nos primeiros séculos da fé cristã, levou um homem chamado Ário, já nos primeiros séculos, a negar que Jesus fosse Deus. E literalmente, irmãos, quem conhece a história cristã, quem já leu sobre esse momento da história cristã, do arianismo, literalmente a igreja se dividiu, de alto a baixo. Não foi uma coisa que só pegou, vamos assim dizer, pessoas neófitas na igreja. Pegou pessoas sem muito conhecimento, não. Pegou de padres, cardeais, até mesmo papas, abraçaram o arianismo. Então a igreja se dividiu de alto a baixo em cima desse tema, sobre se Jesus seria ou não o Filho de Deus. E quem conhece a história sabe que o arianismo, ou seja, a crença de que Jesus não é o Filho de Deus, o arianismo quase que prevaleceu na igreja. Irmãos, teve guerras, igrejas se dividiram, mortes, para se defender essa verdade. Jesus é o Filho de Deus. No século passado, alguém pode falar, mas isso foi lá nos primeiros séculos. Mas não, no século passado, um outro movimento chamado liberalismo teológico, liderado por teólogos como Albert Schweitzer e Paul Tillich, Rudolf Bultmann, também causou um grande estrago no meio cristão, pois sugeriu uma releitura da fé cristã, desconsiderando os relatos sobrenaturais e sugerindo uma nova abordagem para a pessoa de Jesus. Não uma abordagem divina, não uma abordagem bíblica, mas uma abordagem simplesmente histórica. E um dos livros que causou um grande estrago nisso foi justamente desse teólogo chamado Albert Schweitzer, em que ele escreveu Em Busca do Jesus Histórico. Foi um livro que queria despir Jesus da sua divindade e simplesmente mostrar o seu valor como um Jesus, um homem especial, um homem importante. Mas entenda, irmãos, e é isso que é importante a gente compreender nesses estudos que a gente vai trazer aqui pela manhã. Entenda, se Jesus for despido de sua divindade, todo o edifício da fé cristã desmorona. Se Jesus não for Deus, não faz sentido a gente estar aqui. Se Jesus não for Deus, a gente não pode cantar esse louvor que a gente acabou de cantar. Exaltemos sua grande majestade, porque se Jesus não for Deus, ele não pode ser adorado. Se Jesus não for Deus, nós estamos quebrando o primeiro mandamento bíblico, que é adorar somente a quem? A Deus. Não, ou Jesus é Deus, ou nós estaríamos incorrendo em quebra do mandamento, adorando alguém que não é Deus. Então, se Jesus for despido da sua divindade, todo o edifício da fé cristã desmorona. E é por isso que na sua obra-prima,
cristianismo puro e simples, o autor C.S. Lewis escreve um argumento conhecido como o trilema de C.S. Lewis, né? Ele escreve o seguinte, abre aspas, faça a sua escolha, ou esse homem, no caso Jesus, era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode se prostrar aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Não há alternativa. Diante daquilo que Jesus falou, diante daquilo que o apóstolo João escreveu, mostrando que Jesus é o Filho de Deus, ou nós adoramos a Jesus como Ele de fato falou que é, e o apóstolo João falou que é, Ele é Deus, ou nós temos Jesus como um louco. Por que um louco? Porque Ele está afirmando uma coisa que Ele não é. É isso que C.S. Lewis está dizendo, que não há alternativa. Ou você considera Jesus um louco, ou você tem que considerar Ele o que Ele falou que é. Jesus falou com todas as letras que era o Filho de Deus. E as opções para se acolher essa declaração são essas três, né? Se o que Ele falou é verdade, nós devemos adorá-lo. Se sua declaração é falsa, mas Ele próprio crê nela, então Ele é um lunático. Se a sua declaração é falsa, então Ele mente. O que C.S. Lewis quer mostrar, irmãos, é que não há uma alternativa para essa chamada reverência elogiosa a respeito de Jesus, se você não considera Deus. Se você não considera Deus, o melhor que todo ser humano tem que fazer é considerar Jesus um louco. Não tem como ter uma reverência elogiosa a Jesus como, Ele foi um grande mestre, um homem espetacular, o maior ser humano incrível, um mestre sem igual. Meu irmão, minha irmã, nenhum desses elogios serve para Jesus se Ele não for reconhecido como aquilo que Ele se apresentou. Ele é o Filho de Deus. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? E a gente encontra isso o tempo todo, de pessoas que não são crentes, não querem ser crentes, não querem adorar Jesus, não reconhecem Jesus como Filho de Deus, mas não diz assim, não, poxa, olha, admiro as palavras de Jesus. O que Jesus falou, falou como um grande mestre. O que C.S. Lewis está dizendo é que essa reverência não serve de nada, porque ou adoramos Jesus como Ele se declarou ser o Filho de Deus, ou qualquer outro tipo de reverência é inútil. E certamente, irmãos, o Evangelho de João é o que mais faz isso. Apresenta Jesus como Filho de Deus. E nós vamos ver como João faz isso a partir de, como eu disse, de diversas linhas, né? Hoje, nós vamos falar a partir dessa linha do testemunho de pessoas. João abre aqui com o testemunho de João Batista. Se você for ver, depois acompanhar a leitura, tem o testemunho do próprio Natanael, que quando Jesus vai até ele e fala a respeito de uma coisa misteriosa que só Natanael poderia reconhecer, o próprio Natanael, vendo aquilo, aquele conhecimento que Jesus teve, Natanael teve que dizer, Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus. Então João, ele enriquece o seu evangelho com testemunho de pessoas que ao longo, né, do ministério de Jesus, foi testificando que Jesus era o Filho de Deus. E o texto base nos mostra um encontro que João Batista teve com Jesus. Nós podemos dizer que esse encontro de João Batista com Jesus foi o segundo encontro. Porque quem conhece bem a palavra de Deus e o Evangelho, sabe que Jesus e João Batista tiveram um outro encontro. Eu diria que, na verdade, um precoce encontro. Eu diria que um misterioso encontro.
quando a mãe de João Batista estava grávida, e quando Maria estava grávida, os dois tiveram um encontro. Então, por isso que eu chamo esse encontro aqui de um segundo encontro. E quando eles tiveram esse primeiro encontro, ainda no ventre, a palavra de Deus diz que João Batista se estremeceu de alegria ao ouvir a voz de Maria que carregava o Salvador. Vamos ver isso, como que esse encontro misterioso e é belo, né? Vamos ver aqui em Lucas capítulo 1, marca aí João capítulo 1, e vá até Lucas capítulo 1, eles já tiveram um primeiro encontro. Lucas 1, verso 44, diz assim a palavra. Eu vou ler a partir do verso 39, só para contextualizar, né? Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias, que era o pai de João Batista, né? E saudou Isabel, que era a mãe. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? E o verso 44 diz: Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança se estremeceu de alegria dentro de mim. Olha, entenda, Isabel não disse, eu me estremeci de alegria. Mas Isabel diz o que, irmãos? Que a criança, dentro dela, se estremeceu de alegria. Algo misterioso, algo tremendo. Então, o primeiro encontro, nós podemos dizer que João Batista teve com Jesus, foi um encontro precoce, ainda no ventre. Um encontro cheio de alegria. Agora, 30 anos depois, porque eles se encontraram no ventre, houve aquela alegria, mas a gente não sabe, o texto bíblico não diz isso, mas a gente entende que provavelmente eles ficaram distanciados, mas agora 30 anos depois, a mesma alegria se repete. João estava recebendo aquele que por toda a vida ansiava conhecer. Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, é importante a gente, obviamente, com sabedoria, com uma justa medida, trabalharmos com uma faculdade que Deus nos deu. Que faculdade é essa, pastor? A faculdade da imaginação. Obviamente que com sabedoria e prudência. Mas eu imagino que se isso aconteceu aqui em Lucas, de Isabel tendo essa plena consciência de que Maria carregava o Senhor, de Isabel tendo a plena consciência de que a criança que ela carregava seria aquele que estaria preparando o caminho do Senhor, de que provavelmente ao longo do crescimento de João Batista, Isabel e Zacarias tenham falado dessas experiências. Isabel talvez tenha falado para João Batista dizendo, olha, quando Maria veio visitar aqui a gente com grávida do Senhor, você se estremeceu dentro do ventre. Então isso criou, no coração de João Batista uma expectativa. À medida que a gente lê aqui o texto, Jesus, o Senhor falava com ele, o Deus Pai falava com ele, dizendo, você é aquele que foi preparado para ir à frente, preparando o caminho do meu filho. Então, essa expectativa estava no coração de João Batista. Aquele por quem ele ansiava conhecer a vida toda, esse momento de se encontrar com o Senhor, aquele para o qual ele viveu os seus dias e seu ministério. João Batista era um homem consciente do seu papel. No verso 20, lá do capítulo 1 de João, vamos voltar. João Batista era um homem consciente do seu papel. No verso 20, alguns judeus foram até ele dizendo, tu és o Cristo. E João Batista disse, não, eu não sou o Cristo. Então ele era consciente de que não era o Cristo.
Verso 23, ele sabia do seu papel. Ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E ele reconhece que aquele que ele iria encontrar era muito superior a ele. E ele diz no verso 27, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Então esse encontro de João Batista com Jesus é um encontro cheio de expectativa. E no seu testemunho sobre Jesus, João Batista não tem dúvida sobre quem ele seria. Quem era aquele que estava vindo ao seu encontro? Quem era aquele homem? E João Batista não tem dúvida, dizendo: esse é o Filho de Deus. Embora outros evangelhos relatam que mais tarde, aprisionado e prestes a morrer, João Batista tem uma dúvida momentânea. Se você vê em outros evangelhos, quando João Batista estava preso, ele manda os seus discípulos irem até Jesus e fazer uma pergunta. Qual é a pergunta que João Batista mandou fazer? És tu aquele que deveria vir, ou haveremos de esperar um outro? João Batista teve uma dúvida momentânea, mas desde o início, ele teve a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. E aqui vemos João Batista fazendo 4 afirmações que testificam Jesus como o Filho de Deus. Deixa aí a sua Bíblia aberta em João capítulo 1. A primeira afirmação está no verso 29. Diz assim a palavra: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a primeira afirmação foi reconhecer que Jesus era o Cordeiro de Deus, que deveria tirar o pecado do mundo. E nós podemos dizer, irmãos, que dentro do que nós chamamos de um ethos religioso judaico, ou dentro de uma cultura religiosa judaica, se abarcava diversas imagens associadas ao Messias e Cristo. Nós, às vezes, não percebemos isso, mas quem era um judeu acostumado com o Antigo Testamento, ele sabia que o Cristo viria, e algumas imagens eram vinculadas a esse Messias e a esse Cristo. E uma dessas imagens era a imagem que o Messias seria um cordeiro sacrificado em favor deles. E essa imagem nós podemos ver ela presente em diversos momentos da história de Israel. Primeiro, presente nos rituais praticados no templo. Todo judeu que estava envolvido com os sacrifícios do templo sabia da necessidade de se apresentar um sacrifício pelos seus pecados. Estava também presente, a imagem de um cordeiro estava presente também na história patriarcal. Imagine uma criança judaica. Quem contou a história de Abraão para os seus filhos aí, quando seus filhos eram pequenos? Eu contei muita história de Abraão para os meus filhos, né? Mas isso na cultura judaica era obrigatório, contar a história do patriarca Abraão. E na história do patriarca Abraão, o cordeiro aparece. Em que momento que aparece? Quando Isaac é levado ao Monte Moriá, deveria ser sacrificado Isaac, mas na última hora, quem é que aparece? Cordeiro. Então o cordeiro era uma imagem também vívida, né? Presente na história patriarcal. Também estava presente nos relatos proféticos. Isaías fala de um servo sofredor que seria levado como o quê? O que o profeta diz? Como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Então essa imagem do cordeiro era uma imagem que, quando se falava ele é o Cordeiro de Deus, já se acendia naqueles que ouviam uma série de referências, uma série de ligações que estavam presentes na cultura judaica. Então João, o escritor do Evangelho, mostra a certeza que João Batista tinha sobre quem
era aquele que veio se encontrar com ele. E não somente a certeza de que ele seria o Cordeiro, mas de especialmente a obra que ele faria. Ele é o Cordeiro de Deus. Mas ele é o Cordeiro de Deus classificado como o quê? O que está aí no texto? Que tira pecado do mundo. Nenhum outro poderia realizar esta obra. Somente um pode realizar essa obra. Esse um, inegavelmente, ele é o Filho de Deus. Então, por essa primeira característica, João testemunha, ele é o Filho de Deus. Mas João continua testemunhando. Depois de falar que ele é o Cordeiro de Deus, no verso 30 ele diz: este é a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. João Batista faz esta outra declaração que aponta para a eternidade de Jesus. Todos nós sabemos que em relação a João Batista e Jesus, quem era o mais velho? Quem era o mais velho entre João Batista e Jesus? Quem era o mais velho, humanamente falando? João. Isabel ficou grávida antes. Mas por que João então diz, esse que vem após mim, ele tem a primazia porque existia antes de mim? Por que João está dizendo isso? Então João está cometendo um erro? Está dizendo que Jesus nasceu antes dele? Não, isso não faz sentido. João só faz sentido se isso for entendido à luz de quê, meus irmãos? Da eternidade de Jesus. Então João, o escritor do Evangelho, ele faz questão de frisar esta verdade duas vezes aqui no texto. Ela se apresenta no verso 30, mas João Batista disse isso um pouco antes, no verso 15. Diz aqui, no verso 15, João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. João, o escritor, coloca essa verdade duas vezes. Jesus, como Filho de Deus, irmãos, ele sempre existiu. Ele foi revelado na plenitude dos tempos, ao assumir a natureza humana no ventre de Maria. Então, no ventre de Maria, ele assumiu a carne humana. No ventre de Maria, ele assumiu a natureza humana. Mas Jesus, o Filho de Deus, e é por isso que João Batista está dizendo, ele já existia antes de mim. Ele tem a primazia. Não foi o Jesus homem, por seus atos, que se tornou o Filho de Deus. E esse também é um entendimento que a gente tem que fugir dele. Não foi pelo que Jesus homem fez, que então ele se tornou o Filho de Deus. Não, ele já era o Filho de Deus antes de se tornar homem. Ele sempre foi o Filho de Deus. E o Evangelho e as cartas apostólicas nos mostram isso o tempo todo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, e a gente até canta isso, Vamos ler lá em Filipenses capítulo 2, deixa aí a sua Bíblia marcada em João 1, e vá a Filipenses capítulo 2, algo que nós cantamos aqui na igreja, e é uma verdade teológica profunda. Capítulo 2, versos 5 a 8, o apóstolo Paulo frisa isso: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz, olha o que Paulo diz, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Antes de ser homem, Jesus já existia em forma de Deus. Ele sempre foi Deus. Então, a ideia de ver Jesus apenas como homem, ou apenas um personagem histórico, constitui, meus irmãos, uma violência às Sagradas Escrituras e uma porta aberta para heresias. Por isso que nós, como igreja, temos que frisar isso que João escreve, temos que frisar isso que nós encontramos nas cartas apostólicas: Jesus sempre foi Deus. Ele não se tornou Deus, ele sempre foi Deus. Jesus, homem, é que foi formado no ventre de Maria, mas como Deus, como Filho de Deus, ele sempre existiu. E a igreja de Deus precisa resistir firmemente esta tentativa de despir Jesus de sua divindade. O escritor Bavinck, ele escreveu, abre aspas, que o único fundamento possível para a adoração religiosa a Cristo é a sua natureza divina. Se Cristo não for Deus, vamos pegar os nossos louvores que adoram a Jesus e rasgá-los. Nós não podemos adorar Jesus se Ele não for Deus, porque nós estaríamos quebrando o primeiro mandamento, adorar somente a Deus. E o escritor aos Hebreus, logo na abertura da sua carta, diz isso, que ele foi recebido à destra do Pai, é adorado por homens, é adorado por anjos. Então ele só pode ser adorado porque ele é o Filho de Deus. Ele já existia, então isso que João Batista está dizendo, ele já existia antes de mim. Voltando ao texto base, João capítulo 1, verso 29, João faz mais uma declaração que testifica Jesus como Filho de Deus. João Batista diz que Jesus, o Filho de Deus, seria aquele que daria e batizaria outras pessoas com o Espírito Santo. No verso 33 diz assim, João Batista dizendo: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, a descida do Espírito Santo como pomba sobre Jesus foi um fator identificador para João Batista reconhecer aquele como Filho de Deus. Como o próprio texto diz, João não o conhecia, mas Deus Pai falou com João Batista dizendo: olha, vai chegar um dia que vai vir um ao teu encontro, e se você ver o Espírito descer como pomba, é esse o que batiza com o Espírito Santo. É esse que é o Messias, é esse que é o Filho de Deus. É só imaginar, irmãos, algo semelhante que acontece conosco, né? Quem aqui já foi encontrar uma pessoa que não conhecia? E teve que ter referências para poder identificar aquela pessoa. Quem já teve algum encontro assim, que você não conhecia a pessoa, mas a pessoa disse: olha, eu vou estar em tal lugar, né? Imagine, se alguém fosse me encontrar, qual era a referência que eu tinha que dar, né? Ah, olha, eu sou um homem moreno, de altura mediana, não vou dizer que sou baixinho não, tá? Em altura mediana, né? Meio cabelo grisalho, de óculos. Então a pessoa que vai chegar lá, ela por essas referências, ela vai poder identificar que ele é o Josenildo, né? Imagine aqui alguém que vai encontrar, sei lá, uma irmã aqui, né? Irmã Rosângela, né? Irmã Rosângela chega: não, vou me encontrar, mas eu vou estar vestida assim, ó, com a camisa verde, uma saia. Então, por essas referências, a pessoa pode identificar. Então, João Batista teve uma referência para reconhecer Jesus. Aquele que você vê uma coisa inusitada acontecer, o Espírito Santo descer em forma de pomba e pousar sobre ele, é esse que é o Cristo. Eu acredito que João Batista ficou esperando esse dia. Passou um dia, não aconteceu, passou outro dia, talvez possa ter passado alguém que ele até imaginou que fosse o Cristo, não era o Cristo, mas quando ele teve essa experiência de ver o Espírito descer sobre
aquela pessoa, ele não teve dúvida, esse é o Cristo, esse é o Filho de Deus. Isso foi algo tão maravilhoso, irmãos, tão marcante, algo tão singular, que somente Jesus recebeu o Espírito como pomba. Somente ele teve o Espírito permanente nele e podia dar esse Espírito e ser o batizador com o Espírito Santo. E foi isto que ele fez ao subir aos céus. Depois de ter ressuscitado, ele ordenou aos seus discípulos, dizendo: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê, meus irmãos? De poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a glória de Deus, a glória de Deus, pois o Espírito foi dado e habita permanentemente na igreja. Aquele que recebeu o Espírito como pomba, foi ele que distribuiu o Espírito sobre nós. E esse Espírito permanece na igreja. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele é aquele que derrama o Espírito Santo. Ele é aquele que enche a igreja com o Espírito Santo. Então essa terceira referência que faz João Batista testemunhar. Então, por estas três razões que falamos, Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus como aquele que é eterno, que veio antes de João Batista, e Jesus como aquele que tem e dá o Espírito Santo, João pôde fazer esta defesa contundente, testificar isso de forma contundente, que está aqui no verso 34. Ele diz: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o quê, meus irmãos? O Filho de Deus. Mas quando a gente lê esse texto aqui em João, como eu falei, João é um livro diferente dos outros evangelhos. Esse relato que está aqui do batismo de Jesus, se você for ver, esse relato é um dos poucos textos no Evangelho de João que está repetido nos outros evangelhos. O batismo de Jesus, todos os evangelistas colocaram nos seus evangelhos. Mas João deixa escapar aqui algo que os outros evangelhos colocam. Então vamos ver, lá em Lucas capítulo 3, verso 22, verso 21 e 22, fala de algo específico que aconteceu, que talvez tenha dado mais base ainda para João Batista declarar que ele é o Filho de Deus. E o que foi que aconteceu no batismo de Jesus? Diz aqui: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, foi também Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Entenda isso aqui, irmãos. O que o autor Lucas está dizendo, que o Espírito Santo desceu em forma corpórea. Não foi uma imaginação de alguém, aquilo foi algo percebido aos olhos, em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu, e esta voz dizia o que, meus irmãos? Tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. Então o testemunho de João Batista é embasado também, nós podemos deduzir, é embasado também nesta voz que ele ouviu. Então o testemunho de João é firmado no testemunho do próprio Deus Pai, que no momento em que Jesus foi batizado, a voz de Deus Pai ecoou como um trovão dizendo: tu és, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E o autor chamado D.A. Carson, em seu comentário, ele observa que esse texto aqui, nessa fala de Deus Pai, tu és o meu Filho amado, esse texto também, uma tradução possível para filho amado seria o eleito de Deus. Que isso estaria em concordância com o texto bíblico, lá da passagem de Isaías 42. Vamos dar um pulo lá em Isaías 42.
Isaías 42, verso 1. Isaías 42, verso 1 diz aqui: a promessa, a profecia de Isaías: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma, o que, meus irmãos? Se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, esse texto, essa voz que diz: esse é o meu filho amado, esse é o meu eleito, em quem eu me comprazo. Esse texto também se faz referência a essa profecia de Isaías, onde Deus estava já profetizando que haveria um eleito dele, em quem ele colocaria o seu espírito, e ele daria o seu espírito aos gentios. E o próprio Jesus também declara isso, em outro momento. Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar boas novas, libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, nós vemos claramente no testemunho de João Batista, que ele não teve dúvidas em declarar que Jesus é o Filho de Deus. Mas alguém pode dizer: pastor, eu também teria uma certeza, se eu ouvisse uma voz do céu, falando: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Dali por diante eu não teria dúvidas, eu teria uma certeza, ele é o Filho de Deus. Mas entenda, igreja, nós não temos somente uma voz, nós temos o registro de toda a Escritura, dizendo: ele é o Filho de Deus. Nós temos algo ainda mais profundo, nós temos algo, eu diria que de maior amplitude. Nós temos o registro de todas as Escrituras afirmando: ele é o Filho de Deus. A Bíblia toda nos mostra Jesus como Filho de Deus, e somente aqueles que creem nesta verdade, conforme o Evangelho de João, é que podem ter o quê? A vida eterna. Então João diz: eu escrevi esse Evangelho para afirmar que ele é o Filho de Deus, e vocês crendo que ele é o Filho de Deus, vocês tenham nisso a vida eterna. O Jesus histórico, o Jesus maior mestre, o Jesus profeta, não pode salvar ninguém. Se alguém crê: não, Jesus foi um homem maravilhoso, perfeito, o grande homem, o maior homem que pisou nessa terra. Se alguém tem essa crença não pode salvá-lo. Se alguém tem a crença no Jesus histórico, no Jesus revolucionário, esta crença não pode salvá-lo. Somente o Jesus eterno, somente o Jesus Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, somente o Jesus Filho de Deus é que pode salvar o pecador. E nas cartas que escreveu, João escreveu aqui o Evangelho, mas escreveu também as cartas. E nas cartas que João escreveu, ele deixa isso também claro. Ele diz lá na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 15, ele diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, por isso que é muito importante, irmãos, nós entendermos isso, que não há salvação fora de Jesus. Ele é o único Filho de Deus. Você pode dizer isso comigo? Não há salvação fora de Jesus. Ele é o único Filho de Deus. Então, mais uma vez, eu quero responder essa pergunta: por que estamos trazendo esse estudo aos irmãos? Eu volto a dizer, irmãos, porque a tentação de ver Jesus de muitos modos é grande e é recorrente. Talvez você já tenha visto por aí pessoas com camisa de Jesus e
Che Guevara, dividindo, né, a mesma estampa, né? Porque muitas pessoas querem um Jesus revolucionário. Você vê isso em artigos, isso até mesmo escrito, né? Pessoas que usam do que Jesus fez para embasar ideias revolucionárias, socialistas. Jesus foi um grande revolucionário. Os eruditos veem Jesus como o grande mestre. Tem até um título de um livro, que eu vi recentemente, né? Jesus, o maior psicólogo do mundo. Né? Então muitas pessoas veem Jesus como o maior psicólogo, o maior filósofo, o maior sábio do mundo. E parte da igreja está cooptada para ver Jesus apenas como um grande modelo de moralidade. Só veem Jesus naquele aspecto moral. No entanto, a mensagem principal das Escrituras é essa, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse. A mensagem principal das Escrituras é essa: Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que veio morrer pelos nossos pecados. De Gênesis a Apocalipse. Lá em Apocalipse você vê isso. Quem é esse que é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? É Ele, aquele que venceu. Ele é digno de abrir o livro. Então Jesus, Ele é de Gênesis a Apocalipse colocado como o Filho de Deus, aquele por quem o Pai prometeu enviar e salvar vidas. Então qualquer visão que fuja desta visão de Jesus como Filho de Deus, é uma visão que deve ser rejeitada por nós. Então, se creio que Jesus é o Filho de Deus, o Senhor e Salvador da minha vida, qual é a maneira correta que nós devemos viver, pautado nesta verdade? Primeira ação, né? Primeira aplicação. Devemos fazer das palavras de Paulo as nossas. Se Jesus é o Filho de Deus, e Ele é Deus, nós devemos fazer das palavras de Paulo a nossa. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A nossa vida é toda para Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Deus. Então todo o nosso viver, todo o nosso pensamento, todas as nossas palavras, ações e planos devem estar condicionados a esta verdade: Jesus é o Filho de Deus e Ele é o meu Senhor. Ele não é um Deus que eu só encontro com Ele no final de semana. Não, Ele é um Deus que domina toda a minha vida. Segunda aplicação: se cremos que Jesus é o Filho de Deus, devemos combater toda insinuação que queira fazer de Jesus alguém menor do que Ele é de fato. Nenhum de nós gostamos de ser rebaixado naquilo que somos, de fato. E muitas pessoas querem rebaixar Jesus naquilo que Ele é, de fato. Se alguém chegar para você com esta tal reverência elogiosa e religiosa sobre Jesus, como um grande mestre, um grande sábio, o maior ser humano que já pisou na terra, você como crente tem que negar isso. E tem que dizer: não, meu querido irmão, não, meu querido amigo, Jesus é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Porque se essa pessoa nega que Jesus é o Filho de Deus e ainda vem com essa reverência elogiosa, você tem que combater isso, dizer: meu irmão, se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, é melhor você então chamar ele de um maluco, de um lunático. Porque com todas as letras, e a gente vai ver isso nas próximas mensagens, né? Lá em João capítulo 19, se não me engano, verso 7, os judeus crucificaram Jesus, e a alegação que eles disseram que crucificaram Jesus foi essa: eles crucificaram Jesus com o seguinte argumento: porque Ele se fez Filho de Deus. Os judeus entenderam a mensagem de Jesus, eles não aceitaram a mensagem. E é isso que nós, como crentes, devemos fazer com essas pessoas que não querem aceitar essa mensagem. Jesus é o Filho de Deus,
E esta verdade é algo que nós não podemos nos distanciar dela 1 milímetro sequer. Por isso, nessas semanas que vão seguir, nós estaremos falando sobre isso. Jesus é o Filho de Deus. E na semana que vem, nós vamos usar as declarações do próprio Jesus. Aqui nós usamos o testemunho de João Batista. No próximo domingo nós vamos usar o próprio Jesus dizendo que Ele é o Filho de Deus. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus. Cadê os nossos irmãos do louvor? Estão por aí espalhados? Tem como vir aqui na frente e tocarmos o PV, esse louvor que foi cantado, né? Exaltemos sua grande majestade, ao que vive para sempre, a Jesus, né? E é verdade, nós temos que adorar Jesus. Ele é o Filho de Deus, porque se nós não o vermos como Filho de Deus, rasguemos esses louvores, deixemos de cantá-lo, porque Ele é o Filho de Deus. Feche os seus olhos agora e agradeça a Deus por esta palavra, por este entendimento que você tem no teu coração. Você não está adorando simplesmente um grande homem, um homem excepcional, um grande mestre, não. Você está adorando o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que já existia antes de se tornar homem, ele já era o Filho de Deus. Aquele que recebeu o Espírito como pomba e deu o Espírito a toda a igreja, foi Ele que nos fez filhos de Deus. Sim, meu Pai, nós adoramos o Senhor nesta manhã, te dando graças, Senhor, por Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que veio assumir o nosso lugar no Calvário. Sim, meu Pai, nós queremos adorar a Ti todos os dias da nossa vida, condicionar toda a nossa vida ao Teu senhorio, a obra de Cristo na cruz, as palavras do Senhor. Sim, meu Pai, obedecer estas palavras, seguir estas palavras, viver por estas palavras, todos os dias da nossa vida. Por isso, meu Deus e Pai, desperta a Tua igreja, desperta os Teus filhos e filhas, Pai, a adorarmos o Senhor desta maneira correta, adorarmos a Jesus como nosso grande Rei e Salvador. Nós te pedimos isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.